Seu programa de saúde começa agora. Patrocinadores oficiais. Olá, tudo bem? Tá começando o Doutor Me Consulta. Me conta, como é que tá o seu dia aí? Olha, a gente sempre abre aqui o programa agradecendo a você que todo dia, às 10h15, está aqui conosco participando, assistindo. E é isso, a ideia é essa. Aproveito também para você convidar seus amigos, parentes, para assistirem aqui o nosso Doutor Me Consulta. É o seu programa, todo dia diário mesmo, de segunda a sexta-feira, das 10h15 até as 11 da manhã. E também a gente sempre reforça, esse programa só acontece devido aos nossos parceiros que você vai estar assistindo no decorrer aqui do nosso Doutor Me Consulta. Quero também muito agradecer aqui a loja Folô de Mandacaru, que me veste. Obrigada, dona Fran. E aproveito para falar das tendências, estão chegando por lá, inverno, né? Tempo frio, então cores mais escuras você confere por lá. Também novidades e também acessórios, peças bem legais e também bolsas de todas as cores e tamanhos. Dá uma passadinha por lá. E também os nossos parceiros aqui maravilhosos. Um beijão para todos que assistem e acompanham aqui o nosso Doutor Me Consulta. Lembrando também que você pode estar também conferindo a gente pelo canal YouTube. Inscreva-se já e também pelas nossas redes sociais. Vale a pena você conferir, viu? Porque lá tem sempre conteúdo e muita informação sobre o nosso programa. Já sabe, Doutor Me Consulta já está no ar. Vem com a gente, vem! Olá, eu sou o Matheus aqui da Óticas Caetano e hoje eu tenho uma dica para vocês. Você sabia que não se deve utilizar o óculos na cabeça? Pois é, utilizado dessa maneira pode acabar alargando a sua estrutura, tá bom? E deformando a armação. E além disso também, a oleosidade natural do cabelo pode sujar suas lentes e causar uma certa dificuldade também na hora de limpá-las, tá bom? Até a próxima dica, galera! Doutor Me Consulta, agora a gente fala de um assunto que eu pergunto para você de casa. Você já ouviu falar na UTI neurológica? Sabe como isso funciona? Quem explica com propriedade sobre este assunto é Simão Lunieri, médico neurocirurgião. Doutor, tudo bom com o senhor? Tudo bom. Bom, vamos falar sobre esse assunto aí. Eu pergunto, o que é UTI neurológica e que tipo de paciente recebe esse tipo de atendimento? Perfeito. UTI, Unidade de Terapia Intensiva. Então, nós já definimos isso como um centro especial para fazer tratamento de pacientes críticos. A UTI neurológica é justamente objetivando os pacientes neurológicos, neurocirúrgicos, pacientes que têm afecções do sistema nervoso central. Então, baseando nisso, nós temos que pegar como premissa todas as UTIs e tentar definir. Numa UTI, quando você entra, no mínimo, metade dos pacientes são neurológicos. Então, em resumo, praticamente toda UTI tem um componente neurológico muito forte. Então, lá, a maior parte, ou pelo menos metade dos pacientes, são pacientes neurocirúrgicos. A outra metade, geralmente, são pacientes cardíacos, que agora tem aquela divisão mais natural, que é o paciente que vai para a UTI coronariana. Então, geralmente, na UTI, a maior parte dos pacientes são neurológicos e cardíacos. Existe outra fação da UTI, que são pacientes com afecções renais, afecções infecciosas, e isso compõe a menor parte dos pacientes. Existe, logicamente, aqueles momentos de mais e de menos, como houve a complicação infecciosa do Covid. Contudo, a UTI neurológica, ela vai abarcar e abraçar justamente esses pacientes que são não apenas neurológicos, quer dizer, aqueles que não têm indicação cirúrgica, mas também aqueles que têm indicação cirúrgica, antes ou depois da cirurgia. Perguntar para o senhor, todo paciente que está na UTI neurológica é sedado? Ele precisa estar sedado? Não necessariamente. Na verdade, o melhor parâmetro para nós avaliarmos um paciente neurologicamente é o exame físico. É nós conversarmos com o paciente, ele ter a habilidade de interagir conosco. Então, numa UTI neurológica, é muito mais bom para o médico intensivista e para o neurocirurgião que o está acompanhando que ele esteja acordado.
para que nós possamos sempre ver a necessidade. Olha, precisa de fazer um procedimento, precisa fazer alguma intervenção cirúrgica, precisa. Então, para isso, precisa desse exame contínuo. E o exame contínuo, o melhor que tem é o exame físico, porque nós não vamos levar o paciente todo santo dia, toda santa hora, para fazer um exame de tomografia ou de ressonância. Isso é muito custoso e às vezes faz mais mal para o paciente do que bem. Então, nada pode ser melhor do que uma boa conversa com o paciente. Pronto, tem participação aqui, viu, doutor? O Vitor, do bairro Senador Hélio Campos, quando que o paciente precisa ir para a UTI? Como é que a equipe entra num consenso? Perfeito. Então, nós vamos dividir isso em 2 campos, o campo neurológico e o campo neurocirúrgico. No campo neurológico, os pacientes, para poder internarem numa UTI, eles têm que ser aqueles pacientes que realmente eles não estão tendo muito controle de si. No seguinte aspecto, estão com dificuldade de respirar, estão com probabilidade de dificuldade de respirar, como por exemplo, existem algumas paralisias que ocorrem em alguns pacientes neurológicos com dificuldade de respirar. A musculatura dele já não é uma musculatura boa e isso já começa a aparecer no início de uma síndrome. Existe uma síndrome que a pessoa começa a perder a força de baixo para cima, de forma ascendente, então. Começa a perder a força dos pés, depois das pernas. Então, inexoravelmente, isso vai acometer a musculatura respiratória. Então, já prevendo isso, o paciente neurológico já é encaminhado para a unidade de terapia intensiva, para ficar sob observação. Porque lá dentro vai ter um médico intensivista que vai avaliá-lo todo dia. Vai ter aquela monitorização de horário. Vai ter aquela equipe de enfermagem que vai ficar vigiando o paciente a todo instante. Já o paciente neurocirúrgico, nós podemos classificá-lo também em 2 momentos, o pré e o pós-operatório. No pós-operatório, nós fazemos questão que os pacientes vítimas de traumatismo craniano, que precisam de intervenção cirúrgica, principalmente, pacientes que precisam de abordagem para câncer, tumor cerebral, aneurismas cerebrais, pacientes que precisam de uma intervenção microcirúrgica mais profunda, nós recomendamos sempre que depois da cirurgia vá para a UTI. Às vezes os familiares, acompanhantes, eles questionam, poxa, mas precisa ir para a UTI? Precisa. O paciente pode ir para a UTI e sair da cirurgia já acordado, como acontece isso muitas vezes. O paciente, nós terminamos a cirurgia, o paciente acorda na sala, mas vai para a UTI do mesmo jeito, porque tem que ter aquela vigilância um pouco mais intensa no paciente do pós-operatório, nesses casos. E no pré-operatório, se iguala quase como a UTI para indicação neurológica. Como, por exemplo, um paciente que teve um traumatismo craniano, ele está evoluindo cada vez mais sonolento. É indicação de ir para uma UTI. O paciente, por algum acaso, ele teve um AVC, ele está estável, não precisa de cirurgia agora, mas ele está piorando, ficando cada vez mais difícil de comunicar, de mexer o braço, de falar. É indicação de sim também ir para uma UTI neurológica. Então, vocês perceberam que são várias pequenas indicações que precisa de uma equipe, tanto do neurocirurgião quanto do intensivista, para chegar num acordo do melhor do paciente. Tá certo, doutor. Tem mais dúvida aqui, o telespectador Bruno, do bairro 13 de Setembro. Quais são os cuidados com o paciente na UTI? O que é recomendado naquele momento? Tanto pelos médicos intensivistas, também para a família, que fica aquela dor, aquela preocupação muito enorme, né? A gente entende, e quem já viveu esse drama, como já tive em casa, dói a gente saber, precisa ser entubado. Então, isso é uma coisa realmente que dói, que nos assusta e choca no momento, mas sabemos que os médicos, mais do que nunca, eles têm o papel e, ao mesmo tempo, a responsabilidade de estar salvando e resgatando uma vida. Eu queria que o senhor falasse para a gente esses cuidados necessários aí. Quando o paciente interna numa UTI, ele vai internar justamente porque ele está entrando naquela fase crítica, ou já entrou. Então, geralmente, o paciente ele está com dificuldade respiratória. O médico ele não vai esperar o paciente entrar em insuficiência respiratória para submetê-lo a uma intubação, para ajudá-lo a respirar. O paciente está com dificuldade de manter a pressão boa, tá? A pressão sempre baixa ou alta demais. O médico ele vai ter que fazer uma intervenção medicamentosa e monitorar continuamente numa unidade de terapia intensiva. Então, numa unidade de terapia intensiva, o que vai ter? A monitorização do paciente, dos parâmetros vitais, frequência cardíaca, pressão arterial, frequência respiratória, vai aferir exames de forma sistemática, que nós chamamos de gasometria, para ver o paciente está conseguindo respirar bem, está sendo satisfatória.
Porque o paciente, quando ele está entubado, ele não vai te falar se está bem ou se não está. Nós precisamos intensificar mais ainda a vigilância no paciente, através de exames seriados, geralmente sanguíneos. Então, quando o paciente ele interna, não estamos tentando tirá-los da família, nós estamos tentando resgatá-los para a família, cuidar como se fosse família. Obviamente que o melhor de tudo é a família sempre estar acompanhada. Infelizmente, isso não é possível sempre numa unidade de terapia intensiva, mas o objetivo é que aquela equipe que o abraça na UTI seja a família provisória do paciente. Doutor, eu tenho a participação, inclusive, da Isabela do bairro Caçari. Uma pergunta pertinente aqui. Doutor, quando o paciente vai para a UTI, significa que lhe resta pouco tempo? Quem falava isso era minha avó. E quando ela foi para a UTI, infelizmente faleceu. É o que eu falei a respeito de paciente crítico. Paciente que não é crítico, não vai para a UTI. Paciente, então, que não está bem, não está... Como é que eu posso falar? Paciente que teve um AVC, está estável? Muito provavelmente, se ele for para a UTI, logo ele vai sair. Mas AVC é uma doença crítica. Paciente que teve um traumatismo craniano. Nem todo traumatismo craniano precisa ir para a UTI, depende muito da avaliação neurológica do paciente. Mas, se ele estiver piorando, é óbvio que ele vai ter que ir para a UTI. Então, para a UTI, nós sempre selecionamos aqueles pacientes graves. Vídeo Covid, por exemplo. Não era todo paciente que ia para a UTI. Ia para a UTI aquele que realmente entrava numa fase crítica de insuficiência respiratória. Era preferível que todos fossem, mas não tem UTI para todo mundo e também não tem indicação para todo mundo. O paciente ele sofreu uma queda da própria altura, mas ele está aqui comendo, ele está aqui respirando, está conversando comigo, ele precisa ir para a UTI. Não necessariamente. Se ele piorar, sim. Então, essa noção de que quando vai para a UTI piora é um pouco equivocada, porque na verdade a indicação da UTI é justamente a piora. Agora, resgatá-lo da UTI não vai depender apenas da habilidade dos nossos colegas da unidade de terapia intensiva, mas também do próprio paciente. Porque não basta fazermos uma intervenção cirúrgica, não basta fazermos a utilização de medicações, tem que ter a resposta do paciente. Isso é algo que ninguém mais pode fazer, só o paciente. Então, nós fazemos boa parte do trabalho, mas quem dá o ponto final é o paciente. Então, é um pouco complicado nisso. Paciente UTI é crítico. Doutor, agradeço mais uma vez a sua participação aqui com a gente. O tema hoje foi UTI neurológica. Obrigada, doutor, mais uma vez. Ótimo trabalho para o senhor. E a gente vai finalizando esse bate-papo, mas não esquece que você também pode sugerir outros assuntos aqui para a gente no programa Doutor Me Consulta. Estamos sempre aí de portas abertas para receber a sua mensagem por telefone e também pelas nossas redes sociais. Vamos agora conferir mais um recadinho do Doutor Me Consulta para você. Doutor Me Consulta agora conta com um parceiro muito importante para vocês que nos acompanham. Vamos falar da clínica Amor Saúde, que funciona aqui no centro de Boa Vista. E para falar sobre esta clínica, esta unidade que é importante, principalmente para as pessoas de baixa renda, a gente conta agora com o Ramon Barros, gerente da clínica, para falar um pouquinho mais para a gente sobre esse assunto. Tudo bom? Seja bem-vindo. Tá certo, muito obrigado. Eu pergunto para você, desde agora, sobre a clínica, a história dela aqui em Boa Vista. Tem quantos anos que ela está aqui oferecendo serviços para a população? Assim, a Clínica Amor Saúde, né, ela surgiu em meados de 2017, onde foi fundada em todo o Brasil, né? Então foi expandindo de norte a sul e em 2019 a gente chegou aqui na unidade de Boa Vista e estamos aí até a data atual, né? Estamos fazendo em média 4 anos de serviços, né? Apresentando a toda a população, né, com preços acessíveis, atendimento de qualidade, que é algo que a gente preza muito para os nossos pacientes. Agora tem um cartãozinho que ele faz milagre, né? A gente pode fazer todo tipo de exame aqui. Conta pra gente desse cartão. Sim, esse cartão, ele é denominado cartão de todos, né? O cartão de todos, ele surgiu há mais de 20 anos, né? Ele é um cartão que ele dá desconto à população. Quem se filia a esse cartão, ele vai ter direito a benefícios aqui na nossa clínica, né? Nós como parceiros dele, não só aqui na Clínica Amor Saúde de Boa Vista, mas em todo o Brasil, né? Pelo convênio ser o convênio nacional. E nós estamos aqui, prontos para atender os filiados do Cartão de Todos também, e também o nosso público particular. E aqui a unidade, a clínica, funciona no centro, no coração da cidade, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do endereço. Sim. E também das redes sociais, para o pessoal já ficar por dentro mais ainda. Tá joia.
Nós ficamos localizados aqui na Avenida Getúlio Vargas, número 6014, Centro, em frente ao HiperDB. Tá certo. E tem também rede social, quem quiser entrar em contato também, né? Tem todos os meios para poder conversar com a equipe aqui da clínica. Sim. Nós temos o nosso número de WhatsApp, né, que é o 936252016, e também tem o nosso Instagram, que é @AlcinaAmorSaúde. Tá certo. Obrigada pelas informações. Até a próxima, que a gente dando dicas e informações sobre a Clínica Amor Saúde. Você já sabe, mais um parceiro nosso aqui do Dr. Me Consulta, levando informação em qualidade para você.